A série Obi-Wan Kenobi foi marcada por altos e baixos, narrativamente falando, com momentos extremamente convenientes, forçados e confusos, como a grande revelação de Darth Vader estar vivo, vindo de uma inquisidora praticamente imortal. Magnifique, mon ami! This is the best character of our série! Oh my Disney, como o meu cu! No Legends, o Obi-Wan descobre que o Vader tá vivo de uma forma bem diferente e talvez até um pouco aleatória. Mas a gente tem a presença do Qui-Gon Jinn e o que ele pensa sobre tudo isso. Então meio que foda-se. Basicamente tudo acontece no livro Dark Lord: The Rise of Darth Vader, escrito por James Luceno e publicado pela Del Rey em 22 de novembro de 2005, uns 6 meses depois da estreia do episódio 3, A Vingança do Sith. E não é essa Rey que eu tô falando. E pra ser sincero, o livro se passa justamente após os eventos do episódio 3, focando em Darth Vader nos seus primeiros anos como Lorde Sombrio do Sith, em sua ascensão à proeminência no recém-inaugurado Império Galáctico. Algo bem parecido com o que temos no canon com as HQs do Vader. O autor Luceno dedica muito de Dark Lord ao conflito interno que Vader sofre enquanto tenta se livrar da sua antiga identidade de Anakin Skywalker. No livro, o Palpatine pretende que essas primeiras missões nas quais ele envia Vader sejam tanto para ele aprender o que significa ser um Sith, quanto para consolidar o domínio do Império recém-formado. Bom, a parte que de fato nos interessa, e é o foco desse vídeo, acontece lá no epílogo do livro, lá pela página 288. A cena toda se passa em uma cantina, similar à de Mos Eisley, chamada de The Weird Traveler, onde o Obi-Wan ia frequentemente durante os estágios iniciais do seu exílio autoimposto em Tatooine. Esse lugar apresentava um vaporizador, uma seleção de conhaque Outworld e principalmente um receptor HoloNet, que fazia diversas transmissões imperiais, bem parecido com o que vimos em Star Wars Rebels. Uma dessas transmissões diárias chamou a atenção do Obi-Wan. Ele olhou para a HoloNet, porém o sinal estava distorcido, com um tipo de estática. Ele não conseguiu entender muito bem a mensagem, e nem mesmo a imagem que estava sendo transmitida pela HoloNet. Ela exibia aos poucos uma silhueta de um ser alto vestindo roupas completamente pretas da cabeça aos pés. A notícia anunciada pela HoloNet dizia que esse ser desempenhou um papel importante no rastreamento e na execução de um Jedi sobrevivente e na conquista do planeta de Kashyyyk. Obi-Wan se virou para um trabalhador do espaço-porto e perguntou a ele quem era esse ser tão famoso de quem tanto falavam. E ele respondeu: Lord Vader. Obi-Wan ficou incrédulo e atordoado, chegando até a derrubar a sua própria mesa com o choque da notícia. Ele então murmurou: Vader está vivo. Após se recompor dessa trágica notícia, Obi-Wan saiu rapidamente da cantina para a rua principal de Anchorhead, com a sua cabeça a mil afundando em pensamentos, se questionando como ele pôde ser tão tolo a ponto de trazer Luke aqui para Tatooine, de todos os mundos, o planeta natal de Anakin, o túmulo de sua mãe, a casa de seus únicos parentes familiares. Esse seria o lugar mais óbvio para procurar por eles, Obi-Wan e principalmente Luke. O seu medo começou a aumentar, a crescer cada vez mais, o paralisando, tomando controle do seu corpo. As esperanças dele e de Yoda para o futuro, frustradas, assim como o escolhido havia frustrado as esperanças dos Jedi em trazer o equilíbrio para a força. Obi-Wan então agarrou firmemente o seu sabre de luz que carregava sob o seu manto quando... Obi-Wan? Ele parou abruptamente. Era uma voz que ele não ouvia há anos, falando com ele. Não através de seus ouvidos, mas diretamente em seus pensamentos. Obi-Wan rapidamente se escondeu em um beco estreito entre duas lojas para evitar que alguém o visse e acabasse por taxá-lo de louco, o que nos faz crer que talvez, em algum momento, alguém tenha visto Obi-Wan falando sozinho, o que reforça a loucura do episódio 4. Deve ser um parente do bem. Aquele bruxão velho maluco. Enfim, após se esconder, Obi-Wan perguntou para Qui-Gon se Darth Vader era realmente Anakin. Ele responde que sim, embora o Anakin que eles conheciam tão bem estivesse preso pelo lado sombrio.
Obi-Wan diz para Qui-Gon que falhou em sua missão, que errou em ter deixado Anakin e Mustafar, dizendo que ele deveria ter tido a certeza de que ele estava morto antes de abandonar o planeta. Sentindo a profunda culpa de Obi-Wan, Qui-Gon decide confortá-lo, dizendo que a força iria determinar o futuro de Anakin, e Luke não deve saber que Vader é o seu pai até que chegue a hora certa. Obi-Wan pergunta se deve tomar mais medidas para esconder Luke, e Qui-Gon responde dizendo que o núcleo, a essência de Anakin que ainda existe em Vader, entende que Tatooine é a fonte de quase tudo que mais lhe causou dor em sua vida. Vader nunca colocará os pés em Tatooine, apenas pelo medo de despertar Anakin Skywalker. Obi-Wan suspira aliviado, sabendo que então a sua obrigação, a sua missão, não havia mudado. Porém algo continua o perturbando, então ele resolve falar isso para Qui-Gon. Mas mestre, Yoda me disse que eu ainda tenho muito a aprender. Você sempre foi assim, Obi-Wan, disse Qui-Gon, fazendo referência àquela conversa que eles tiveram na base separatista. O mestre Yoda disse para me preocupar com o futuro. Mas não prejudicando o presente. Preocupe-se com a força viva, jovem Padawan. A voz de Qui-Gon começa a sumir aos poucos, e os medos de Obi-Wan começam a se dissipar lentamente, sendo substituídos por uma crescente esperança. Voltando à luz ofuscante dos 2 sóis gêmeos de Tatooine, ele viu Owen, Beru e Luke, e os vigiou em silêncio pelo que restava do dia. Olha, honestamente eu nem sei direito o que dizer. Eu tô tão sem palavras quanto vocês que estão assistindo esse vídeo, eu imagino. E é simplesmente muito louco quando a gente compara tudo isso que foi escrito em 2005 com o que nós recebemos com essa série do Obi-Wan. Ok, o contexto da cantina ainda é meio aleatório. E ok que eu resumi muita coisa. Mas por incrível que pareça, mesmo assim, a construção narrativa de tudo que está acontecendo funciona muito bem. As próprias explicações vindas do Qui-Gon fazem muito mais sentido e conseguem agregar muito mais aos personagens. Isso muda tudo. Ou no caso, mudava. Isso mudava completamente a imagem, a visão que nós tínhamos do Darth Vader no Legends. Vader nunca voltou para Tatooine, não por medo de areia ou coisa do tipo, como nós vimos em muitos memes por aí, mas sim porque ele tinha medo. Medo de que suas antigas lembranças fossem despertadas. Medo de libertar Anakin Skywalker. E eu arrisco dizer que esse é, sem dúvida, um dos maiores medos do Darth Vader. Talvez até no mau sentido, como uma real fraqueza do personagem. Uma fraqueza gritante. Porque a gente sabe que geralmente o medo no lado sombrio da força é usado como motivação para raiva, ódio, até gerar mais poder e etc, etc. Mas aqui é algo bem diferente mesmo. Já que caso ele voltasse para Tatooine, ele poderia voltar a ser o que era antes. Darth Vader deixaria de existir e Anakin voltaria à vida. E quem sabe, caso isso acontecesse, ele até tentaria trair o Imperador, como nós vimos na HQ canônica do Darth Vader, de 2017, durante uma visão da Força. E falando em HQ, até que existe sim um arco do Darth Vader, na HQ de 2015, que ele vai pra Tatooine. Só que isso se passa algum tempo depois do episódio 4, Uma Nova Esperança, quando ele já tá suspeitando de que o Luke pode ser o seu filho. Como Qui-Gon falou, Vader nunca colocará os pés em Tatooine, então a gente pode considerar que naquele momento é como se o Anakin já estivesse voltando aos poucos, tomando coragem para voltar ao seu planeta natal e enfrentar o seu passado. E sendo assim, de fato a Padmé tinha razão desde o início, ao dizer que ainda existia bondade no Anakin, não era apenas o seu desespero falando. O que também é reforçado pela HQ canônica do Darth Vader, onde sempre quando ele tá meditando, é possível ver algumas borboletas azuis voando, simbolizando que mesmo naquele lugar totalmente destruído e consumido pelo lado sombrio, existe luz. Talvez se o Obi-Wan tivesse insistido mais, o Anakin teria voltado à luz, e muita coisa poderia ter sido evitada, mas ele acreditou que o seu amigo havia de fato morrido. Você já não tem solução! O que nos faz pensar que se ele tivesse morrido completamente, o Luke nunca teria conseguido salvá-lo no final do episódio 6. O Luke não reviveu o Anakin ou coisa do tipo.
Ele só quebrou a prisão, ele quebrou as correntes que aprisionavam seu pai. E, sério, o tanto de oportunidade desperdiçada com essa série é surreal! Seria muito mais interessante se a gente tivesse visto algo similar ao livro, assim, na série do Obi-Wan. Nem que fosse uma simples cena dele tentando trazer o Anakin de volta para o lado da luz, em vez da série focar em um subplot totalmente desinteressante e mal escrito com a Reva. No livro, a missão do Obi-Wan continua de pé, diferente daquilo que vimos na série, onde praticamente o Obi-Wan falhou e quem salvou a porra toda foi a Reva. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo que eu tô preparando, onde eu vou me aprofundar mais nessa questão de desperdício de ótimas oportunidades. Então, por favor, me aguardem com paciência. Enfim, de qualquer forma, essa é só a minha opinião, então já convido você a deixar a sua aí nos comentários, o que você pensa sobre o Vader, o Qui-Gon, e vamos debater sobre tudo isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos para fazer o meu trabalho valer a pena. Enfim, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês!